Boa tarde, povo de Deus. Eu me chamo Daniel Torres, atualmente faço parte da Arquidiocese de Vitória. Lá eu tenho um grupo de oração que acontece todas as quartas-feiras, às 19h30. Eu e minhas veinhas botam fogo na igreja, para honra e glória de Jesus. Lá também eu estou nos Coroinhas, lá também eu tenho o meu grupo de jovens. O tema dessa pregação é batismo de fogo. Fala para quem está do seu lado, batismo de fogo. Quem trouxe a Bíblia, abra por favor em Atos dos Apóstolos capítulo 2, você já conhece. Mas eu vou pregar diferente para você, prometo. Eu fui, hein? Diz assim: chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes, então, uma espécie de línguas de fogo. Eu vou repetir porque a gente vai usar isso daqui a pouco. Apareceu-lhes, então, uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor, meus irmãos. Amém. Quando nós falamos da vida pública de Jesus, nós encontramos 37 vezes onde Jesus manifestou a sua graça, onde Jesus manifestou o seu senhorio. Então nós encontramos na palavra 24 curas físicas, nós encontramos na palavra Jesus ressuscitando 3 mortos, nós encontramos na palavra Jesus acalmando a tempestade uma vez, nós encontramos na palavra antes da ressurreição e antes da morte na cruz, Jesus se transfigurando, nós encontramos Jesus andando sobre as águas, nós vemos também 2 multiplicações de pães e peixes, e nós vemos também 5 exorcismos. Se você é bom de conta, você viu que deu 37 vezes nas quais Jesus mostrou que Ele é poderoso. Junto com isso, o Evangelho de João, no capítulo 21, vem falar para nós que se fosse colocar nos livros da terra, o que Jesus fez não caberiam neles. Portanto, essas 37 são só algumas das vezes que Jesus mostrou a sua glória. Na Bíblia não está contido todas as vezes, porque muitas outras que não apareceram aqui já foram feitas por Jesus. O que eu estou te falando na prática é o seguinte: é que os apóstolos que caminharam com Jesus, eles viram 37 vezes Jesus sendo poderoso, 37 vezes Jesus mostrando o seu poder, mostrando a sua glória, fazendo o sobrenatural. Eles viram Jesus acalmando a tempestade, eles viram as moléculas de H2O que tem no mar da Galileia segurar o pé de Jesus sobre as águas. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Mas, apesar de terem visto tudo isso, parecia que faltava alguma coisa para os apóstolos ficarem completos. Fala para quem está do seu lado: faltava um detalhe. Repete comigo: faltava um detalhe. Querido, e aqui eu quero que você entenda, os apóstolos já eram enviados a pregar 2 a 2, na prática significa então que Jesus já tinha dado uma certa autoridade para eles. Nós vemos eles tentando expulsar demônios, eram homens que tinham uma certa intimidade com Deus, mas ainda assim faltava alguma coisa para converter o coração por inteiro, alguma coisa faltava. Isso aqui não sou eu quem estou falando, isso aqui quem diz é o próprio Jesus, em João 16 versículo 12, muita coisa eu queria vos dizer, mas vocês não estão prontos para ouvir. Jesus sabia que em 3 anos de vida pública, caminhando eles com Deus, eles ainda não estavam prontos para o que Jesus tinha para eles, porque faltava um detalhe. Fala para quem está do seu lado: faltava um detalhe. Querido, e aqui eu quero que você entenda, isso é tão sério, mas tão sério, que parecia que às vezes os apóstolos nunca nem caminharam com Jesus, porque eles tinham umas atitudes que, meu Deus do céu, Deus que me defenda de um povo desse.
Em Marcos capítulo 3, versículo 17, João e Tiago, eles olham para Jesus e falam: mestre, você quer que nós mandemos descer fogo sobre eles? Jesus pregando amor, os caras falando de descer fogo nos inimigos. Queridos, os caras não estavam legal das ideias, faltava alguma coisa. Fala para quem está ao seu lado, faltava um detalhe. É Lucas 9:46, os discípulos disputando para ver qual deles era o maior. É João 18, versículo 10, Pedro corta a orelha do soldado Malco. É Mateus 26, versículo 69, Pedro que caminhou com Jesus, que falou que iria amá-lo, Pedro nega Jesus 3 vezes. Como pode alguém que caminhou com Jesus, ainda assim não está pronto, ainda assim fazia cagada, ainda assim não acertava nas escolhas? Querido, eu queria que você soubesse, caminharam com Jesus, andaram com Deus, literalmente, mas ainda não estava pronto. Repete comigo, faltava só um detalhe. Vai criando expectativa, repete de novo, faltava um detalhe. E querido, e aqui eu quero que você entenda, nós chegamos no detalhe. Chegamos em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos, 9 dias de oração. É por isso que existe a novena de Pentecostes. É uma novena que tem fundamento bíblico, onde eles estavam 9 dias orando e orando e orando. E aqui chegou o momento de se cumprir a promessa. Havia sido citado 21 vezes nos evangelhos que iria vir o Paráclito, que iria vir o Espírito Santo. Jesus havia prometido 5 vezes que o Espírito Santo iria vir. Ele prometeu em João 14, prometeu em João 14, 26, em João 15, 26, em João 16, 7, em João 16, 13. Jesus prometeu o tempo todo: eu vou mandar o Paráclito, e quando ele vier, você vai entender, você vai saber o que eu estou falando, você não está entendendo direito. E eis que nós lemos o cumprimento da promessa. O detalhe que faltava, nós acabamos de ler. Eis que veio naquele lugar um vento impetuoso, como que um ruído. Eis que veio naquele lugar línguas de fogo. Eis que todos começaram a orar em línguas diferentes. Eis que naquele lugar todos ficaram cheios do Espírito Santo. O detalhe que faltava era a pessoa do Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Aplaude sem eu pedir. Faz barulho para o Espírito Santo de Deus. Repete comigo, faltava o Espírito Santo. Querido, e aqui eu quero que você entenda, depois que eles foram batizados no Espírito Santo, tiveram esse batismo de fogo, eles ficaram malucaço das ideias. Quando Pedro começa a pregar, o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, agora Pedro, na sua primeira pregação, cheio do Espírito Santo, ele começa a fazer uma pregação a partir de Atos 3, e na pregação de Pedro, Pedro começa a exortar e fala: você, povo de Israel, que era para ter aceitado o Messias, negou o Messias, e o povo já anunciava que o Messias iria vir, mas você negou. E Pedro, na sua primeira pregação, cheio do Espírito Santo, Pedro converte 3.000 homens para Jesus. Por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Aplaude, pelo amor de Deus, o Espírito Santo, meu povo. Fala para quem está do seu lado: você precisa desse Espírito Santo. Recentemente eu aprendi uma coisa muito bonita. Aqui eu quero que você entenda, você não sabe o que aconteceu nessa pregação de Pedro. São Bernardo de Claraval diz para nós assim, que quando uma pessoa nega a Deus uma vez, ela deve 1000 almas para o céu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Na primeira pregação, cheio do Espírito Santo, Pedro paga a sua dívida, porque ele converte 3.000 homens para o céu. Aplaude o Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus. Pergunta para quem está do seu lado: está claro o que esse rapaz falou, irmão?
Então, eu quero te dizer que hoje o batismo no Espírito Santo é uma experiência com a pessoa da Trindade. Essa experiência não é sentimento, essa experiência não é energia. Quer sentir energia? Mete o dedo na tomada, 3 fases. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é uma experiência com a pessoa da Trindade. E eu queria falar para vocês, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu fiquei mais doido que o Homem-Aranha. Eu estava subindo pelas paredes. Querido, se botasse uma capa preta nas minhas costas, eu fingia que eu era o Batman e saía combatendo o pecado de noite na rua. Querido, eu fiquei doido, maluco, subindo pelas paredes do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo mostrou para mim que tinha um vazio no meu coração do tamanho de Deus e que só Deus podia preencher. Eu voltei para casa dizendo que amava, voltei para casa dizendo que as pessoas eram especiais. Querido, eu aprendi uma parada. Quando eu voltei para casa, depois que eu fui batizado no Espírito Santo, talvez algumas mães vão amar isso aqui e tomara que os seus filhos vivam isso que eu vivi. Me bateu um tal de Espírito Santo da limpeza. Minha mãe tem toque. O maior presente que eu posso dar para minha mãe é ela chegar em casa e a louça está toda lavada, secada e guardada. Foi o Espírito Santo que me fez fazer isso. Oh, raiva que eu tenho de lavar uma louça. Mas o Espírito Santo muda você. E o Espírito Santo me mudou. Eu voltei para casa diferente. Eu voltei para casa sorrindo. O pessoal olhava para mim e falava: Daniel, eu nem sabia que você tinha dente, você nunca mostrou. Daniel, que brilho é esse que você está tendo? Será que é a sua pele que está oleosa? Não, querido, é o Espírito Santo. Até seu cabelo está brilhando. Será que é caspa? Que caspa o quê? É o Espírito Santo que está comigo. O Espírito Santo deixa você doido. Você fica até mais bonito depois que você está no Espírito Santo. Querido, eu quero que você saia daqui malucaço no Espírito Santo. Fica cheio do Espírito, fica doido no Espírito Santo, querido. Eu quero você doido no Espírito, amém? Para algumas pessoas vai ser fácil. Olha para quem está do seu lado e fala: a cara de doido você já tem, irmão. Amém. Eu tenho pouco tempo. No meu relógio o trem está voando aqui. No meu relógio, esse meu relógio não tá no Espírito Santo, meu relógio. Eu queria falar para vocês então. Talvez muitas pessoas que estão aqui já são de renovação há muitos anos, já são de renovação há mais tempo que eu. Eu esqueci até de falar, talvez você percebeu pela minha falta de pelos faciais que eu não sou tão velho, tá? Eu conheci Jesus aos 14, comecei a pregar aos 15, hoje eu tenho 21 anos de idade, 6 anos de batismo no Espírito Santo, para honra e glória de Jesus. E eu espero que essa pregação seja um motivador para os jovens que estão aqui, que você saiba que o seu lugar é onde Deus te mandar. Pelo amor de Deus, eu não quero mais ver jovem sentado com bunda na cadeira. O seu lugar é anunciando a palavra de Deus. Fica cheio do Espírito Santo, bota fogo na sua paróquia, bota fogo onde você passar, fica cheio do Espírito Santo. O jovem morto nem aplaude o jovem morto. Misericórdia. Pensando nisso, o Senhor colocava no meu coração algumas características deste batismo de fogo que eu queria trabalhar com vocês, tá? Então eu queria que agora nós vamos falar um pouquinho mais difícil, mas eu espero que vala muito a pena para você. Fala para quem está do seu lado: presta atenção no garoto. Repete comigo: eu vou prestar atenção no garoto. A primeira característica do batismo de fogo, repete comigo: autoridade espiritual. Tem uma galera que não tem autoridade para abrir a boca, para falar comigo. Abre a boca, lindão, pelo amor de Deus. Repete: autoridade espiritual. Eu queria te dizer agora que eu vou falar um pouco difícil, mas eu juro que eu vou chegar na autoridade espiritual. Então eu preciso que você entenda o contexto do que eu vou te falar, porque vai valer a pena. Eu sei que você é inteligente, então você vai prestar atenção no que eu vou te falar e vai valer muito a pena para você. Olha para quem está do seu lado e fala: você é muito inteligente, irmão. Não precisa mentir também não, estou brincando, não precisa mentir não. Cadê? Vamos lá. Quando os arqueólogos encontraram os manuscritos do Mar Morto,
no ano de 1940 para cima, encontraram esses manuscritos do Mar Morto. O que esses manuscritos tinham? Tinham um valor histórico no qual encontrava-se nesses manuscritos algumas coisas do período de Jesus, de homens da Judéia, de homens que estavam escondendo esses manuscritos nas cavernas. E nesses manuscritos nós encontramos a palavra línguas de fogo, que nós lemos em Atos capítulo 2. Quando nos manuscritos do Mar Morto nós encontramos o línguas de fogo nos textos escritos, esses manuscritos descrevem a palavra línguas de fogo como duas palavras. As palavras são difíceis, não são fáceis de escutar, mas você vai escutar e vai repetir comigo, porque você é inteligente pra dedéu. Repete comigo: Urim, U-R-I-M, Urim, repete, Urim. E o outro é Tumim, T-U-M-I-M, repete, Tumim. Pergunta para quem está do seu lado: que peste é isso, rapaz? Pergunta para mim agora: que peste é isso, Daniel? Eu vou explicar, se você quer saber, vou explicar. Querido, nos manuscritos nós encontramos então o Urim e o Tumim. Esse Urim e o Tumim, ele tem um significado que combina lá com o livro de Êxodo e de Levítico. Se você for ler o livro de Levítico, de maneira especial, o livro de Levítico, capítulo 28, no versículo 30, você vai encontrar lá, falando sobre as vestimentas dos sumos sacerdotes. Das vestimentas do sumo sacerdote, em especial em Levítico 28, versículo 30, você vai encontrar que existem uma coisa que eles colocam no peitoral, e lá, a sua Bíblia Ave Maria fala sobre isso, fala que no peitoral, ele coloca-se o Urim e o Tumim. O que são essas duas coisas? São na realidade uma caixinha que o sumo sacerdote tinha próximo ao ombro, na região do peitoral. Essa caixinha, ela geralmente tinha ou duas pedrinhas ou dois ossinhos. Um se chama Turim e outro chama Urim, Umim e Tumim. Repete comigo: até aqui eu estou entendendo. Uma galera já não entendeu até aqui, eu estou pregando para as paredes, misericórdia. Repete comigo: até aqui eu entendi. Então, lá em Levítico, as vestes dos sumos sacerdotes tinham uma caixinha no peito. Essa caixinha no peito tinha dois nomes chamados Umim e Tumim. Para que servia? Quando o sumo sacerdote precisava tomar uma decisão importante, ele pegava essa caixinha, essas pedrinhas ou esses ossinhos que estavam no seu peitoral, e ele jogava para cima, e dependendo do jeito como caía, representava uma fala de Deus. Portanto, quando o sacerdote tinha uma dúvida, ele pegava o Umim e o Tumim que estavam no seu peito, jogava para cima, e quando caísse, Deus falava vai, ou Deus falava não vai, ou Deus falava espera mais um pouco, ou Deus falava aguarda só mais um instante, ou Deus falava pode ir sem medo. Na prática, o Urim e o Tumim, eles representam uma autoridade de Deus. Quando Deus quer falar com o sumo sacerdote no tempo de Moisés, Deus usava essa caixinha que estava no seu peito. Se está claro, amém? Se está claro, fala aleluia. Portanto, o que está acontecendo aqui? O Urim e o Tumim era Deus falando com o seu povo. Eu vou concluir para você entender agora. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, que a tradição acredita que foi quem escreveu Atos dos Apóstolos, quando Lucas vem falar sobre essa língua de fogo que veio em Pentecostes, Lucas estava falando verdadeiramente uma representação
representação daquilo que em Levítico estava acontecendo. Em Levítico, línguas de fogo era uma caixinha que estava no peito, e essa caixinha representava a decisão que o povo tinha que tomar. Quando Deus queria falar com o seu povo, ele falava através dessa caixinha. Quem tinha a caixinha falava com Deus, ouvia Deus, era porta-voz de Deus. Quando agora, em Atos dos Apóstolos, quando Lucas fala que você ficou cheio do Espírito Santo e desceu sobre você línguas de fogo, Lucas está falando que agora o povo de Deus recebeu a graça do Espírito Santo de ser porta-voz de Deus, de falar em nome de Deus, de representar a palavra, de ser todo cheio do Senhor. Quem está cheio do Espírito Santo agora não fala por si só, fala em nome do Senhor, porque você está cheio do Senhor. Aplaude nosso Deus, por favor. Línguas de fogo, então, representam uma autoridade espiritual que vem do céu para você, e quando você recebe então essas línguas de fogo, nesse batismo de fogo que eu estou pregando para você, você agora é porta-voz do céu. Da sua boca não tem mais o direito de sair xingamento, da sua boca não tem mais o direito de sair murmuração, da sua boca não tem mais o direito de reclamar. Por quê? Porque agora a línguas de fogo que está em você deixou você cheio do Espírito Santo, mais doido que o Batman, e agora você é porta-voz de Deus. O nome disso é batismo de fogo, línguas de fogo que está sobre você. Aplaude o Espírito Santo, por favor. Fala para quem está do seu lado: toma posse, irmão, toma posse. Na prática, essa autoridade espiritual que o Espírito Santo te dá, ela não precisa de curso, ela não precisa de pós-graduação, ela não precisa de mestrado, ela não precisa de ensino médio completo. É uma autoridade que Deus dá para você. Essa autoridade, ela deixa você com um brilho no olhar diferente. Ela deixa você agora, por onde você passa, você deixa fogo por onde passa. É uma autoridade de quem está cheio do Espírito Santo. Isso é Lucas 12, versículo 11, que diz bem assim: quando fores levados às sinagogas, não temam, pois o Espírito Santo vai falar através de você. O que o Jesus estava falando é: quando você for para a sinagoga, você, Pedro, que não estudou, você que é um semi-analfabeto, você vai fazer com que os juristas, os advogados passem vergonha diante de você, porque quem fala através de você agora é a língua de fogo do Espírito Santo que está em você, que te usa, que te deixa doido, rapaz. Isso, essa promessa foi concretizada. É Atos capítulo 4, versículo 15, quando vem falar que Pedro e João estavam diante no sinédrio, e agora até Gamaliel tem que falar que vamos deixar esses homens em paz, porque eles falam em nome de Deus. Querido, é o Espírito Santo que cuida de você, que fala por você. E aqui eu já queria fazer uma denúncia: muitos problemas que estamos vivendo não precisaríamos passar se nós vivêssemos a autoridade espiritual que o Espírito Santo te dá através das línguas de fogo. Tem coisa que você sofre que não precisava sofrer, está sofrendo à toa. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em você, ele te ajuda a não sofrer mais com as línguas de fogo. Repete comigo: eu tomo posse. Tem uma galera que está dormindo enquanto eu prego. Misericórdia, você prometeu que não ia dormir. Repete comigo: eu tomo posse. Pergunta para quem está pertinho de você: você está entendendo o rapaz, irmão? Eu vou traduzir isso aqui para você entender o que é essa autoridade espiritual, tá? Vou traduzir para o português, claro. Aí chega uma menina para mim e fala bem assim: Daniel, eu comecei a namorar. Fala comigo: glória a Deus. Os encalhados, me ajuda, encalhado, pelo amor de Deus. Daniel, eu comecei a namorar. Glória a Deus. Vai morrer solteiro também, vai morrer solteiro, me ajuda. O que eu estou te falando é: aí a menina chega para mim e fala: ai, Dan, eu comecei a namorar. Eu falo: nossa, que bênção. Mas você sabe, né, ele até é católico, mas
não quer ter filhos, não tem vontade de constituir família, para ele o casamento é uma formalidade. Aí, você sabe, né? Ah, querido, me ajuda. Quando uma pessoa não tem autoridade espiritual, ela olha para essa situação e fala bem assim: ah, então tá bom, né? O importante é a gente se amar, o importante é a gente ser feliz junto, o importante é a gente terminar a faculdade, comprar nossa casinha, ter o nosso carrinho, porque o importante é o bem material. Aqui, mas quem tem autoridade, olha para essa situação e fala bem assim: querido, eu queria dizer para você que você é até bonitinho, eu queria dizer para você que quando você caga jujuba, eu queria dizer para você que você tem cheiro de tchuanchu, que você é cheiroso, não tem aquele cheiro de macho de Malbec, tem cheiro de tchuanchu. Você é diferenciado, seu cabelo é bonito, minha mãe gosta de você. Mas eu sinto lhe dizer, se você não quiser casar comigo para ser de Deus, para constituir família, para ter filho, para ser uma família santa, desculpa, toma um pé na bunda, porque eu não quero você. Repete comigo: isso é autoridade. Querido, aí chegam umas mulheres para mim e falam: ai Dan, mas eu quero muito casar, mas a gente está maziado. Querido, sinto lhe dizer, quem não tem autoridade, vai vivendo a vida toda empurrando com a barriga está até crescendo, de tanto você empurrar, está ficando buchudo. Então vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Um dia a gente casa e até lá você não comunga, e até lá você tem vergonha de ir na igreja, você tem vergonha de ir no grupo de oração, você tem vergonha de caminhar com a renovação, porque parece que é só você que está vivendo errado, mas você sabe que você está vivendo errado. Mas uma pessoa que tem autoridade espiritual, ela chega para esse camarada que está enrolando ela e fala bem assim: meu lindo, eu sinto lhe dizer, a gente está junto há um tempão, mas eu quero que você saiba hoje que muito antes de eu te amar, eu amo meu Deus, eu amo a Escritura, eu amo a igreja, e eu não vou viver longe da igreja por sua causa. Não vou. Ou você resolve a sua vida, ou daqui para frente nós dois nem se tromba mais. Qual é o nome disso, meu povo? A autoridade espiritual. Aplaude o Espírito Santo, que é Ele que te dá isso. Aí chega uns filhos para mim. Os meninos eles são carismaticaço, é menino que já fez retiro, já fez encontro, já fez tudo quanto é tipo de coisa. O menino é sapatinho de fogo, mas tem uma família que não caminha na igreja. Aí chega um menino para mim e fala: ai Daniel, mas você sabe, né, lá em casa é complicado. Aí começa a falar, o filho que não tem autoridade espiritual, ele olha para a situação desgraçada que vive em casa e fala bem assim: eu respondo meu pai mesmo, por quê? Porque eu vou devolver na mesma moeda, porque aqui se faz, aqui se paga, porque eu não tenho sangue de barata, você tem sangue de jumento, seu cavalo, só sabe da coisa. Eu vou responder mesmo. Uma pessoa que não tem autoridade espiritual fala desse jeito. Uma pessoa que tem autoridade espiritual, um filho com autoridade espiritual, pode estar morando sob o teto do pai e da mãe. Ele olha para o pai, olha para a mãe e fala assim: ó, vocês não merecem, vocês me tratam mal, eu não tenho vontade de honrar vocês, mas por amor à palavra eu vou amar vocês, vou beijar vocês, vou abraçar vocês. É autoridade espiritual, é você tomando as rédeas das desordens que você mesmo está causando na sua vida. O Espírito Santo faz isso com você, te dá autoridade sobre as coisas. Eu não estou falando aqui, isso aqui não é discurso motivacional não. Eu não estou falando que você é o suficiente para você, que você é empoderado. Não sou esse tipo de cara, não sou. Mas o que eu estou falando é, o Espírito Santo quer te colocar para cima, te dar o controle de novo dessas coisas, porque é o Espírito Santo que faz um filho com pai e mãe divorciado, que se trata mal, com alienação parental, que faz o filho amar os dois, beijar os dois, querer os dois bem, orar pela volta dos dois, pelo céu para os dois. Isso é autoridade espiritual, autoridade espiritual. Tem gente que nem aplaude mais, misericórdia. Fala para quem está do seu lado: acorda para a vida, irmão. Queridos, o que eu estou falando hoje para você, isso é autoridade espiritual. Aí chegam umas mães para mim, parecem umas mães desmioladas, sei lá o que está acontecendo, e fala bem assim: ai Dan, mas você sabe, né, meu filho não está querendo ir na missa mais.
Quando você olha, o menino tem 12 anos de idade, o menino. Meu filho não está querendo ir na missa mais. Uma mãe que não tem autoridade espiritual, ela olha para essa situação e fala bem assim: ai meu filho, você está tão cansado, né? O Vascão perdeu ontem, você está triste. Você está cansado, você está abalado, fica em casa hoje. Está tudo bem faltar a missa, está tudo bem faltar a missa. Fala para quem está do seu lado: não me estressa não, bicho, não me estressa não. Uma mãe que tem autoridade espiritual, ela olha para o filho e fala: meu filho, você vai na missa? Aí o filho fala: não vou não, mamãe. Você fala bem assim: aqui está a sua calça, aqui está o sapato, calça essa calça, bota esse sapato, e pelo amor de Deus, eu estou te esperando no carro em 5 minutos. Quem manda nessa casa sou eu, esse barraco tem dona, quem manda aqui sou eu, você vai para a missa. Isso é autoridade espiritual. Tem muita gente tomando posse. Querido, eu quero que você saia daqui hoje tomando posse que isso aqui é para você. Quem crê nisso fala amém. Quem toma posse fala aleluia, meu povo. Querido, eu queria falar aos homens, queria falar às mulheres, perdão. Se você, minha linda, chegar em casa e encontrar uma pilha gigantesca de louça para você lavar, você chegando em casa, se você não tem autoridade espiritual, a primeira coisa que você fala é o seguinte: tá vendo? Eu devo ser uma porca mesmo. Isso aqui vocês têm empregada, está escrito na minha testa, trouxa. Fala desse jeito. Aí já chama o marido, pega o marido pelos cabelos e fala: que é isso aqui? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Ele é louça, é louça. Por que você não lavou essa louça? Porque não tem autoridade espiritual, se descontrola fácil, faz as coisas pelo impulso, do jeito que veio, a pessoa toma, se falou primeiro, você dá outra por baixo. Mas a mulher que tem autoridade espiritual, chega em casa, encontra uma pilha de louça, um sapato amontoado na porta, uma toalha jogada sobre a cama, dá vontade de você morar no Polo Norte, em vez de ficar na casa dessa. Você olha para isso tudo, você finge demência, você toma o seu banho, você faz as suas necessidades, você faz a sua comida, aumenta mais um prato naquela pilha maldita de louça. E depois que você tiver calma, você chama a sua família e fala: que favela é essa que nós estamos morando? Vocês podem ajudar a gente a viver bem nessa casa? Porque senão eu vou ter um burnout qualquer dia, eu vou morrer. E você fala com calma, com cuidado, com amor, porque a sua raiva não vai santificar ninguém, nem vai lavar a louça. Então fala com sabedoria, fala com sabedoria. Aplaude homem, pelo amor de Deus, pelo menos os homens aplaude. Pelo menos os homens. Eu queria pedir aos homens: olha para uma mulher que está do seu lado e fala: toma posse, amor, toma posse. Aí chega, agora as mulheres, vou bater nos homens agora, tá? Bater nos homens. Aí chega uns homens pra mim, casados, e falam assim: ai irmão, mas você sabe, né? Minha mulher tá me tratando mal pra caramba. Parece que a TPM lá de casa dura 6 meses. Misericórdia morar numa casa dessa, Deus me defenda. Mas a TPM dela é inacabável, é nervosa o dia todo, é todo dia, é só piada. Um homem que não tem autoridade espiritual, não tem o Espírito Santo, ele olha para uma mulher dessa e fala para essa mulher bem assim: quer saber de uma? Eu não casei para sofrer, eu vou me embora. O homem que tem autoridade espiritual, está cheio do Espírito Santo, ele olha para essa situação e fala: quando eu casei minha mulher não era assim, o que está acontecendo? Minha mulher está bem? Minha mulher está doente, ela está passando por problema, ela não está falando comigo, o que está acontecendo para ela estar assim? Tem mulher, eu queria fazer uma denúncia, Deus está queimando meu coração agora. Tem mulher que está sofrendo de depressão dentro de casa, e o marido não sabe, porque o marido não tem autoridade espiritual, não está cheio do Espírito Santo para perceber. O homem que está cheio do Espírito Santo percebe que a mulher não está bem, percebe que ela acordou mal, percebe que ela está com uma olheira diferente debaixo do olho, percebe que ela não está se arrumando mais, percebe que ela não sorri mais. Como é que você dorme do lado de uma pessoa e você não sabe se ela está bem, você não sabe se ela está com crise de pânico, não sabe se ela está com crise de ansiedade? Para você cuidar, você está aí do lado dela, para você levar ela para o céu, para cuidar dela, para amar ela, como Cristo amou a igreja. Não é para ser só um objeto do seu prazer não, que faz tua comida de vez em quando, é para ser você tratar
tratada por você como Jesus trata a igreja. Trata essa mulher diferente, autoridade espiritual, autoridade espiritual. Mulheres, se vinguem agora. Fala para o homem que está do seu lado: toma posse, amor. Se você foi maltratado dentro da igreja, eu queria que você saísse daqui falando bem assim: eu já fui maltratado, as pessoas me tratam mal, cuspiram na minha cara, fui tratado de qualquer jeito, mas eu tenho autoridade espiritual, eu não entrei na igreja por conta de homens, eu não vou sair por conta de homens, eu entrei por conta de Jesus, eu só saio se Jesus me tirar, eu só saio se Ele me tirar. Isso é autoridade, meu povo. É o que Deus quer fazer com você. Eu queria falar aqui aos jovens que aqui estão: se você for fazer faculdade e chegar para mim com um discursinho safado de que, irmão, você sabe, né, eu passei aqui na Federal de Pernambuco, eu passei na UFPE, e aqui você tá ligado, né, aí eu percebi a verdade, a igreja é alienação cultural. Fala para quem está do seu lado: não me estressa não, bicho. Eu hoje estou há 3 anos na faculdade, passei na UFES em Vitória, ampla concorrência, foi nem com cota. Passei na UFES em Vitória, faço engenharia civil e eu sei o que são os meus valores e as minhas convicções. Eu posso entrar numa sala, ter um professor ateu, o professor ateu passar uma prova falando mal da igreja, eu vou passar tirando 10 nessa prova, eu vou fazer o que eu tiver que fazer para passar, mas isso não tira de mim as minhas convicções. Eu não perco a fé em Jesus porque um professor marxista falou mal de Jesus na sala, não perco. Qual o nome disso, meu povo? Autoridade espiritual. Eu queria que você saísse daqui com a língua de fogo do Espírito Santo dentro da sua boca, dentro do seu coração, dentro da sua cabeça. Você ficasse doido no Espírito Santo, maluco no Espírito Santo. Hoje é dia de pirar o cabeção no Espírito Santo de Deus. Faz barulho para o Espírito Santo. Faz barulho para o Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado: acorda para a vida, meu filho. Eu não faço ideia de quanto tempo eu tenho. Não faço ideia. Eu tinha 1h30, é 1h30. Eu tenho mais coisa para falar e me deram tempo para falar. Vou falar. Vocês são falsos para Dedéu. Vocês são falsos para Dedéu. Brincadeira. Eu queria dizer também, não acabou, tem mais algumas características de quem tem um batismo de fogo no Espírito Santo. A primeira característica: autoridade espiritual. A segunda característica, repete comigo: metanoia. Você já ouviu essa palavra antes? Então você já sabe. Repete: metanoia. Abre a boca, meu lindo, por favor, me ajuda. Repete comigo: metanoia. Você já sabe que metanoia, Paulo ensina que é mudança radical de conduta. Você já sabe. Você já sabe também que metanoia é principalmente quem foi batizado no Espírito Santo e começa a largar os pecados. Então você já sabe que pornografia é pecado, que adultério é pecado, que matar é pecado, você já sabe que roubar é pecado, você já sabe que mentir é pecado. Isso tudo você já sabe. Se você já sabe disso tudo, e eu estou pregando para a gente inteligentíssima aqui, eu queria então falar sobre uma outra coisa que a metanoia faz com você, mas que você e eu muitas vezes esquecemos que ela faz, para que você entenda o quão é poderoso a ação de um batismo de fogo na sua vida. Fala para quem está do seu lado: presta atenção no garoto. Portanto, o que eu queria falar para você é: metanoia, eu acredito que além de Deus te fazer largar os seus pecados, que você já sabe que tem que largar, Deus muda você também de dentro para fora e de fora para dentro. Na prática, o que eu acredito é: Deus quer mudar o seu jeito de agir,
o seu jeito de reagir. Deus quer mudar a sua personalidade. Ele quer mudar alguns desvios de caráter que você tem, alguns desvios da sua personalidade, que faz com que você seja difícil, que você não seja uma pessoa fácil de lidar. O que acontece? Grande parte dos problemas da igreja não são necessariamente por conta de pecados graves, são necessariamente por conta de problemas na nossa personalidade, no nosso jeito de ser e de agir, que nós não permitimos que o Espírito Santo mude, porque se o Espírito Santo mudasse, a gente evitava grande parte dos problemas que a gente tem na igreja. Se está claro até aqui, fala aleluia. Eu não escuto o pessoal aí de cima, aí no meu microfone não chega. Se está claro, fala aleluia. Portanto, o que eu quero que você saiba é que picuinha, arrogância, vaidade, querer sair por cima dos outros, você se sentir o rei da cocada preta, você ter dificuldade de pedir perdão, você se achar, você não aceitar ser submisso, isso aqui não é problema de pecado, isso é problema de personalidade. Você não é fácil de lidar, você é fogo, é difícil andar com você, você é chato pra caramba. Portanto, eu quero te dizer que a metanoia que o Espírito Santo faz, muda você de dentro para fora, de fora para dentro, e vai mudar isso nessa noite. Aplaude o Espírito Santo de Deus, aplaude o Espírito Santo de Deus. Lascou. Me deram um papel aqui, que Deus que me defenda, Deus que me livre esse papel. Não gostei do papel. Portanto, eu vou ser direto ao ponto, a última coisa que eu vou estar falando é isso mesmo. Então eu queria que você soubesse que o Espírito Santo quer mudar você por completo. Amém? Eu vou explicar. Eu me chamo Daniel Torres. Eu espero em Deus um dia casar virgem, se Deus me permitir. Amém? Mas de nada adianta eu, durante o meu processo de namoro, eu viver a santidade no meu namoro, casar virgem na igreja, se quando eu casar, Daniel for difícil de lidar, Daniel não lavar os seus pratos, Daniel se achar, não souber pedir perdão, eu achar que eu estou sempre certo, que a outra pessoa está sempre errada, eu querer mandar em tudo, é tudo do meu jeito. Adiantou casar virgem? Adiantou, mas do que está adiantando você ter sido o santinho lá atrás, se você não mudou de vida agora? Eu quero que você mude de vida agora também. É largar pecado, mas é mudar a conduta, é coisa simples do seu dia que faz você ser fogo, você ser difícil de lidar, é difícil andar com você. Fala para quem está do seu lado, você não é flor que se cheira, irmão. Então chega uns irmãos para mim e fala: Daniel, eu tocava no mundo, agora eu só toco para Jesus. Amém. Agora só toca para Jesus, mas dentro da igreja você puxa tapete, só você pode tocar, você não ensina ninguém, você é o melhor músico de todos, ninguém pode tocar com você, você se acha o dono da igreja. Se alguém falar mal do seu instrumento, pedir para você abaixar o volume, você pega, então não mudou, largou de tocar no mundo, mas você é difícil de lidar. Aplaude por favor aí, gente. Do que adianta com o microfone eu ser fogo no parquinho, se quando eu chegar nos bastidores ninguém me suporta, eu sou intragável, eu não sorrio para ninguém, eu não dou bom dia para ninguém, eu reclamo de tudo. Do que adiantou ser fogo no microfone, quando sai nos bastidores você é chato para dedéu, nem parece ser cristão? Querido, isso é metanoia. O Espírito Santo quer mudar tudo isso em você, quer mudar tudo. Aplaude sem eu pedir, por favor. Querido, hoje eu quero que você saia daqui entendendo. O Espírito Santo quer mudar você de dentro para fora, de fora para dentro. Repete comigo: eu tomo posse. Fala para esse cabra mole que está do seu lado: toma posse, irmão. Eu tenho 15 minutos para nós rezar. Nós vamos ter que rezar nesses 15 minutos que eu tenho. Então eu queria finalizar essa pregação dizendo para você uma coisa que é muito importante para nós hoje vivemos esse processo de batismo no Espírito Santo. Nossa queridíssima Santa Helena Guerra diz para nós bem assim: o que pode faltar a uma alma que diz ao Espírito Santo, vem? O que pode faltar? Eu queria te dizer que
Nada vai faltar para você se você dizer para o Espírito Santo: vem, Espírito Santo. Nada falta, nada falta. Esse é verdadeiramente o presente de Jesus para nós. Jesus preparou o caminho para que o Espírito Santo fosse todo nosso. E uma moção que Deus coloca no meu coração é que o Espírito Santo quer nos curar. Eu acredito, e a gente fala pouco disso, que o Espírito Santo também cura. O Espírito Santo, e a experiência com Ele, cura feridas, cura traumas. E eu espero em Deus que nesta tarde o Espírito Santo te dê mais um pouquinho daquilo que Ele pode fazer. Talvez você já é da caminhada, já é da igreja, mas tem coisas que vai nos ferindo durante a caminhada. E o Espírito Santo quer curar também essas coisas. Repete comigo: eu estou tomando posse. Se você acredita nisso, por favor, fica de pé. Ministério, daquele jeito, nem lembro agora qual foi que a gente pediu. Eu já queria pedir para você agora, fala comigo assim: vem, Espírito Santo.